E aí galera, esse vídeo eu vou explicar aqui rapidinho como funciona e para que serve os principais canais do material do Redshift, tá? Isso milhares de pessoas me pediram, mentira, foi só duas. Eu tô gravando esse vídeo aqui para explicar esse shader, tá? Que é o shader principal. Então, vou selecionar meu material aqui, eu vou ter minha aba de atributos, tá? O diffuse é responsável pela cor, tá? Isso é um guia bem rápido, tá, gente? Só para vocês irem se ligando como é. Vou aplicar meu material no meu donut. Então, o diffuse é a cor, tá? É, esse backlight translucence, ele serve, por exemplo, se você, vamos supor, colocar uma área light aqui, tá? Vou colocar aqui de trás para frente. Então, coloco uma área light aqui. Se a gente liga esse carinha, ele deixa o nosso objeto mais translúcido, certo? Deixa eu só diminuir aqui esse, tá muito. E aí eu pego esse dom e diminuo bem. Então, se você reparar, a gente tem uma luz que está invadindo o objeto, tá? A gente vai ver mais perceptivelmente, vamos dizer assim, se eu aplicar isso num plane, por exemplo. Vou pegar minha área light que está virada para o lado certo, tá assim. E aí vou jogar no meu plane, tá? Você vê que a luz ela passa pelo plane, né? Puta, esse cara não preciso desse, só esses dois aqui. Voltando, vou zerar pra gente ver. Tá carregando, ok. Vou voltar aqui e trocar por uma cor, sei lá, azul. Se ele não carregar, tenta dar um refresh. Não é isso também. Ah, perdão. É as cores. Então, vou zerar. Então, voltando, seleciono meu node, né, de material, tem lá a translucência, a reflexão, né, ele vai refletir qualquer que seja que está ao redor do nosso ambiente. Então, por exemplo, se eu pegar um HDRI aqui e jogar aqui, ele está refletindo, né, o meu ambiente, né, dá para ver as janelas ali e tal. Se eu selecionar esse cara e zerar ele, eu não tenho mais nada, vira um objeto opaco, né? Esse roughness, ele vai, vamos dizer assim, ele espalha a luz pela superfície, mas visualmente é como se a gente desse um blur, né? Você vê que a luz está se espalhando pela superfície, por exemplo, um tijolo, sei lá, ele tem um roughness maior do que um espelho, por exemplo, né? Outro parâmetro importante é esse anisotropic aqui, que ele faz esse efeito de, vamos dizer assim, distorce a tua reflexão. Serve para algumas superfícies, né? Então, tem esse efeitinho, tá? Bom saber. Esse IOR, é o índice de refração do objeto, índice de index, caraca, esqueci, do objeto. Então, nele, resumindo, você torna ele um espelho, vamos dizer assim, né? Você deixa ele mais, sei lá, parecido com uma água, que é 45, eu acho. Tá, então aqui você insere o índice de refração da imagem, né? De reflexão da imagem, tá? Aqui você tem vamos dizer assim, um shader do próprio Redshift, que ele transforma em objeto metálico, né? Então, tem tanto esse quanto esse color aqui. Se a gente trabalhar as cores dele, por exemplo, a gente já vê que está mudando aqui, né, as cores. A gente vem aqui também mudar para verde, sei lá. A gente começa a criar alguns efeitos interessantes, tá? Vou botar aqui por IOR normal. Refração. Refração é transformar o nosso danado em vidro, tá? O nosso roughness ele é linkado com o da reflexão, mas você pode fazer individual se quiser. Então você pode tirar isso aqui e fazer seu próprio roughness,
Você vê que ele mantém lá a reflexão, mas o roughness da refração ele aciona, né? E o EOR também, né? Você vê que ele muda ali, ó, mais parecido com, sei lá, uma bolha. E aqui é um objeto mais reflexivo, né? Mais que a luz rebate mais dentro, como se fosse um diamante, sei lá. Tá? Vou voltar aqui. A dispersão é a luz se dispersa por dentro do meu shader, né? Então, se eu diminuir aqui, por exemplo, a gente vê aqui esses detalhezinhos aqui, como se fosse uma aberração cromática dentro do próprio, dentro da luz lá, né? Então, se a gente trabalha esse parâmetro de dispersion, ele faz isso. E tem esse Thin Wallet aqui, que é muito usado para fazer plástico, como se fosse de algum, sei lá, algum produto, né? É um detalhe importante quando for fazer refração, é sempre legal ter, por exemplo, nesse caso aqui, vou colocar dentro de um cloth, vou zerar, vou colocar um aqui. Ele reage, né, como se eu estou colocando uma grossura aqui no meu cloth, né? Então a refração ela reage a isso, tá? Então se eu tirar aqui o Thin Wallet, ele, dependendo se tiver algum objeto dentro, por exemplo, ele vai reagir de forma diferente, entendeu? Então vamos ficar atento nisso, tá? Seguindo, e aí vou para o último aqui, que é desse Basic Properties, né? A gente pode, vou dar uma passada aqui, mas bem rápida. E tem esse subsurface que ele serve para fazer, vamos dizer assim, superfícies translúcidas, eu acho o termo. É como se fosse quando você coloca, pega a luz aqui, você coloca uma luz aqui, você vê através, né? Não sei se a câmera está pegando. Mas quando você faz isso, quando você joga uma luz aqui, a luz ela passa por dentro da geometria, vamos dizer assim, né? Grosso modo é isso, tá, gente? Tô falando bem a grosso modo mesmo, para não ficar chata a compreensão, vamos dizer assim. Então vou zerar tudo aqui, normalmente eu zero tudo, tá? Para trabalhar com esse subsurface, é uma manha que eu aprendi. E aí eu coloco a cor que eu quiser, vai lá. E aí eu começo a trabalhar esses parâmetros. Por exemplo, eu normalmente starto com 1. Isso vai depender muito da escala do objeto na cena, né? Vamos dizer assim. Deixa eu aumentar isso aqui. Deixa eu aumentar isso aqui também. Vai depender muito da escala, né? Então, sei lá, vou diminuir mais um pouco, acho que foi muito. Ponto 1. A gente já começa a ver a melhora. Acho que já dá para começar, por exemplo. Isso aqui, né? Talvez colocar um vermelho total aqui, a gente já começa a ver as nuances. Acho que para aumentar e para ficar mais fácil o entendimento, acho não, a luz também ela influencia muito, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, a gente vê uma incidência maior do shade onde a luz bate, né? Você pode voltar e talvez preencher um pouco. A gente começa a criar uns efeitos interessantes, tá? Sei lá, se eu mudar isso para verde também, entendeu? Então já virou uma espécie de roxo. Então é mais ou menos esses os principais, cara. 90% das vezes eu uso isso aqui, tá? Tem esse Multi SSS, que é um Subsurface Scattering também, mas a galera usa mais para fazer pele, né? Uso pouquíssimo isso, mas ele funciona similar àquele outro Subsurface lá, tá? E tem um coating que ele adiciona uma segunda camada de reflexão, tá? Sei, às vezes você precisa, por algum motivo, tá? E aqui você tem as mesmas propriedades de IOR e índice de refração e tudo mais, tá? Claro, tem bem mais coisas aqui. Vou explicar esse overall também. Aqui é o tint, né? Ele joga uma tinta por cima do que a gente fez. Tem esse opacity que você coloca preto, ele some, né?
Então, dá para fazer algumas transições, por exemplo, só animar aqui. E tem esse emission que ele transforma o nosso objeto em luz, né? Então, se eu vir aqui, por exemplo, ele virou uma luz vermelha. Deixa eu só colocar um outro objeto aqui para você ver. Bom, e eu vou desligar o meu Dome Light. E você vê que ele está muito. Vou vir aqui em Redshift. Normalmente eu gosto de desligar isso aqui, né? Vai continuar lá. E aí eu vou vir aqui em GI. E a gente começa a ver o estrago, tá? Então, aquele parâmetro lá transforma meu objeto numa luz, tá? Demora um pouco para render, tá, gente? Isso, então use com sabedoria. Esses outros dois aqui eu nunca mexo. Se alguém se interessar, eu posso fazer uma pesquisa e explicar depois. Mas, sinceramente, eu nunca nem trabalhei com eles, tá? No mais é isso. Há um outro detalhe no material também. Isso eu posso explicar mais a fundo na frente. É sobre os sampleamentos. Então, a maioria dos parâmetros tem sampleamentos, né? Então, você pode individualmente, sei lá, se tem um material teu na frente de vidro, tu pode aumentar o sampleamento dele bem muito e o que está lá atrás diminuir. E aí você consegue um tempo de render balanceado, né? E rápido. Tá bom? No mais é isso. Valeu.